amados, um ótimo bom dia, uma ótima segunda-feira a todos vocês, tá? Hoje eu trago um devocional para a gente meditar e refletir sobre as preocupações da vida. E nós vamos fazer a leitura do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, que vai falar a respeito da vida cotidiana humana nessa terra. Aonde Jesus vai nos ensinar e nos mostrar a como viver, a como proceder, a como aceitar aquilo que no momento nós não podemos mudar ou não podemos ter. E nos mostrar também que devemos viver o presente, o aqui e o agora, estar satisfeito com o que temos, viver de forma realista, sem se preocupar com o que vai acontecer amanhã, sem se preocupar com o futuro, e nos mostrar a sermos gratos pela nossa vida, pelo nosso respirar, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo alimento, pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor, pelas estações. Ser gratos por tudo que nos envolve. E aí vai começar a dizer assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Não fiquem ansiosos, angustiados. Quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida, o sopro de vida, mais importante que a comida, e o corpo, a saúde, mais importante do que a roupa? Então veja, amados, o Senhor está dizendo que o nosso corpo físico, a nossa saúde, ela é mais importante. Observem as aves dos céus. Observem as aves dos céus, que por algum instante, em algum momento que você possa fazer isso, você observe. Os pássaros, as aves, não semeiam, nem colhem e nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. As aves dos céus não semeiam, não colhem, não estocam alimento, mas vai dizer que o Pai Celestial, o próprio Criador desses seres, desses animais, ele mesmo os alimenta.
Não tem mais vocês. Olha o que Deus vai falar, olha o que Jesus vai falar. Não tem vocês muito mais valor que elas? Não são vocês mais preciosos do que as aves? Não são vocês mais raros para mim? Quem de vocês, quem de nós, quem do ser humano, por mais que se preocupe, por mais que fique pensando, que fique ansioso, que fique angustiado, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Nós não podemos acrescentar vida a nós. Ou seja, não podemos fazer nada. A preocupação é desnecessária, que só causa desgaste emocional. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, que foi o mais rico da sua era, da sua época, contudo, nem com todo o seu esplendor, com toda a sua riqueza, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestiria muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, assim diz Jesus, dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Os descrentes, os que não têm fé no Pai Criador, é que se preocupam com coisas terrenas, em correr, em ter que ter, como é que vai ser, como é que eu vou resolver esse problema? E não dorme de noite, e tem insônia, e acorda cansado, preocupado, o que vai ser de mim? Como é que vai ser o amanhã? Como é que eu vou pagar aquela conta? E blá, 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 com coisas que o Senhor vai dizer assim, ó, não adianta se preocupar em vão. Mas o Pai Celestial, o Pai de vocês, o Criador que os criou, sabe que vocês precisam delas. O Senhor, ele vem com a providência nas necessidades que os humanos precisam nessa terra.
Aqui vai dizer que o Pai Celestial, ele sabe que a gente precisa se alimentar para manter o corpo, que a gente precisa se vestir, que a gente precisa beber, que são as necessidades básicas do ser humano. Aqui vai dizer, eu sei do que vocês precisam, eu sei que vocês precisam dessa coisa, eu é que criei este mundo, eu sei como se deve reger. Eu sei que eu criei um mecanismo fantástico, um corpo humano fantástico, que precisa ter as suas necessidades supridas. E eu as supro. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, tenha fé, tenha esperança, faça a parte que lhe cabe. E Deus, ele vai vir com aquilo que você não pode fazer. Só não martirize a sua cabeça tentando com as suas próprias forças resolver as coisas que você não consegue. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Se preocupe com o hoje, com aqui e o agora. Não fica pensando o que vai acontecer amanhã. Até porque a palavra vai dizer que o amanhã pertence a Deus. E a palavra vai dizer que é tolo aquele que diz amanhã faremos aquilo ou aquela outra coisa. Quem somos nós para saber o que vai acontecer amanhã? E se vai chegar o amanhã? Então, se preocupemos com aqui, com agora. Hoje é segunda-feira. Se preocupem com as coisas que tu tem que resolver hoje. Hoje. O teu foco, a tua mente é no hoje. Amanhã, quando chegar o amanhã, aí você vai pensar no amanhã. Hoje, o seu foco é no presente. Agora, quais são os problemas da segunda-feira que eu preciso resolver? Quais são as preocupações que tem para este dia? E aí eu dou o meu melhor. E se eu não conseguir, eu peço auxílio divino. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Então, se nós temos as preocupações já de hoje, que é segunda-feira, e aí juntamos com a preocupação de amanhã, que é terça-feira, como é que fica? A cada dia vai dizer, portanto, se preocupe com a preocupação de hoje. Amanhã vai ser um outro dia, amanhã é uma outra história, amanhã é um outro babado. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia a preocupação de hoje. Vamos fazer o hoje, vamos fazer acontecer hoje. Vamos batalhar hoje, hoje. Amanhã é uma outra história. Uma outra história. Então, amados, Jesus, ele vem nos ensinar que não devemos ficar nos preocupando à toa, nos preocupando com coisas que está além do nosso alcance. O ser humano tem limites. Respeite o seu limite.
Respeite, não vá além daquilo que você não pode resolver. Que tu não tá aguentando. Mas pedimos auxílio a Deus para que hoje Ele nos ajude a resolver aquilo que precisamos resolver. E se eu não conseguir, eu largo nas mãos de Deus e descanso. Para que a tua saúde não seja afetada. Aí você pode pensar assim, ai, como é fácil, né, ela falar, né? Ah, só descansar. Não é fácil para mim, não, amados. Eu também tenho problema. Eu tenho problema de saúde que não tem cura. Eu tenho uma doença rara que não tem cura. Eu tenho uma doença que os médicos disseram que só progride. E que a qualquer momento eu posso vir a óbito. E ainda eu tenho que ouvir médico olhar para mim e dizer assim, ó, eu quero que tu lute, que tu tenha força para te manter. Tu sabe o que é os médicos lavarem as mãos porque não tem mais o que fazer e olhar para ti e dizer assim, ó, luta pela tua vida? Tu ter que ouvir, luta pela tua vida. Não tem mais o que fazer. E o que eu vou fazer, amados? Eu vou ficar chorando? Eu vou ficar me lamentando? Não! Vida que segue. Hoje eu tive o privilégio, mais um dia, graça de Deus, me abençoou com vida. E eu vou viver então o hoje. Vou viver da melhor forma. Vou ter paz no meu coração. Eu não vou ficar me torturando. Ah, e agora? Esperando a morte chegar. Me lamentando, chorando. Ah, por que que isso está acontecendo comigo? Não vai adiantar eu me preocupar. Não vai adiantar eu ficar chorando. Não vai adiantar eu ficar me lamentando. Eu faço ao contrário. Eu me levanto com fé, com esperança, com positividade de que os dias podem ser bons. E eu vou viver da melhor forma, até onde der. E vou dar o meu melhor às pessoas também, a todas aquelas que precisarem. Eu vou fazer a diferença. Vocês compreendem agora? Que às vezes a gente acha que a gente tem um problemão. E na verdade a gente está fazendo uma tempestade num copo d'água. A nossa vida é mais importante do que qualquer preocupação terrena. Então eu digo a todos vocês, vivam da melhor forma possível. Não fiquem tão ligados às coisas terrenas em volta. Não fiquem agonizando a mente e o coração de vocês com aquilo que vocês não podem resolver. E aí o que eu faço? Eu fico em paz e fico tranquila. E a vida que segue o baile. Compreendem? Serenidade. Isso é maturidade, sabedoria,
Porque estamos aqui nessa vida por um breve momento, amados. Um dia a gente vai, casa fica, carro fica, dívidas ficam, boletos ficam, os bens ficam, as nossas roupas ficam, os problemas que a gente achava que tinha desaparecem. Então que vocês possam refletir, cada um que tem uma história, que tem uma vida diferente um do outro, e que vocês comecem a ter uma percepção diferente sobre a vida, sobre o que é viver realmente, e entender que tudo é passageiro, que tudo se esvai. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa mensagem. E eu peço a Deus que os abençoe com muita graça, com muita bênção. Que o Senhor, Ele venha nos dar sabedoria e discernimento para lidar com as situações, tranquilidade. Que o Senhor, Ele venha com providência naquilo que você precisa hoje resolver, tá? Que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, o seu trabalho, tá? Muita paz no seu coração, alegria, gratidão. Amém, amados? Um beijo no coração de todos e uma ótima segunda-feira. Namastê.